A diabólica doutrina do arminianismo. Esse título é uma homenagem a todos os arminianos que criaram vídeos anexando a palavra diabólica ao calvinismo. Em especial para o Natan Rufino, que fez um culto na Assembleia de Deus falando que a doutrina do calvinismo é diabólica. Eu vou trazer para vocês agora 5 motivos para acreditar que, na verdade, o arminianismo é diabólico. Seria a versão diabólica do calvinismo, o arminianismo. E a gente vai falar sobre alguns pontos aqui e você fica livre para comentar aqui embaixo a sua opinião. E se você ver até o final, eu vou deixar um presente para você. No final desse vídeo vai ter um presente para você que se importa com o tema, tá bom? Então vamos lá. A doutrina arminiana, ela é diabólica a ponto de tentar enfraquecer o controle de Deus. Isso mesmo. O arminianismo afirma que Deus soberanamente decide limitar o seu controle para permitir o livre arbítrio do homem. Eles chegam a esse absurdo de dizer que Deus não é completamente soberano para que você seja soberano tanto quanto ele. Essa posição apresenta uma soberania condicional, dependente das escolhas que a gente faz, né? E ela contradiz vários textos das Escrituras. Essa abordagem mais antropocêntrica coloca a autonomia do homem acima do controle divino, falando que Deus precisa não ser soberano para que o homem tenha liberdade. É um verdadeiro ataque do homem à soberania de Deus. Aliás, não é um ataque do homem, parece mais um ataque da própria serpente. No Éden, a serpente fez isso, ela questionou a soberania de Deus, falando que ele não iria fazer aquilo. A serpente colocou no coração de Adão e Eva, no Éden, de que Deus não poderia fazer uma coisa porque isso seria injusto. E esse questionamento sobreviveu aos milênios e até hoje é feito. Então, o primeiro motivo para você acreditar que o arminianismo é diabólico é o fato deles distorcerem a soberania de Deus, tentar enfraquecer o controle absoluto dele para que o livre-arbítrio, o verdadeiro Deus do arminianismo, seja soberano. Nesse caso, Deus ele é soberano até onde a vontade do homem permite. Além disso, não. Deus ele tem que se curvar ao ser humano. Então, cara, começamos bem, né? Esse é só o início. A gente chama de subversão da graça de Deus, o que é tornar a graça de Deus resistível e dependente do homem. Então, suponha que Deus queira salvar alguém. Ele só vai poder salvar alguém pela sua graça se aquele homem permitir que Deus o salve. Então, o arminianismo ensina que a graça de Deus pode ser resistida, ou seja, o ser humano tem mais autoridade do que a vontade do próprio Deus. O arbítrio do homem determina a salvação dele. Ele coloca o arbítrio humano como determinante final da salvação. E sim, eles ensinam isso mesmo. A graça preveniente é esse ensino também. Deus resgata o homem e após ser resgatado, o homem decide se Deus vai ou não salvá-lo. Isso contradiz a natureza irresistível da graça de Deus, como escreve João 6,37 ou Romanos 8, 29 até o 30. No sistema arminiano, Deus não é o autor completo da salvação, mas um facilitador que tenta salvar o homem. Isso é totalmente antibíblico. Dizer que Deus não pode salvar alguém se essa pessoa não permitir. Eles chegam ao nível de falar que sim, o Deus resgata o homem e ele pergunta ao homem se ele vai querer ser salvo ou não. É ridículo, é um absurdo. Enquanto a Bíblia fala de forma tão simples e tão clara que Deus nos salvou das trevas, Deus nos resgatou, Deus nos vivificou, como Paulo escreve em Efésios 2, né? Eles vão distorcer, subverter a graça de Deus e falar que Deus não pode te salvar
se você não permitir que ele faça isso. É daí que vem a ideia de que você tem que aceitar a Jesus, né? Olha quão diabólico é essa doutrina. Eu, um ser humano caído, nefasto, morto em meus pecados, eu tenho que aceitar Jesus. Como se eu estivesse convertendo Jesus, é o contrário, né? E na teologia reformada, é Jesus quem nos aceita, é o contrário, ele que nos transforma. Ele não pede para fazer isso, ele faz isso, assim como Paulo escreve, como Jesus também vai escrever. João 6, João 10, João 8, João 3, né, você vai ver isso tudo acontecendo. Romanos também, capítulo 8, 9, 10, 11, vai falar sobre isso. Isso demonstra quão nefasto pode ser uma doutrina que nos julga de sermos diabólicos. A doutrina arminiana, ela é sem dúvida uma doutrina diabólica em relação a essas coisas. Terceiro ponto, eles alegam que a onisciência de Deus não é onisciente de fato. Há uma limitação da onisciência de Deus. A ideia do conhecimento antecipado, que está presente em uma outra doutrina também, que eu vou falar com vocês mais para frente aqui. Quando eles defendem a eleição baseada na presciência divina, eles estão sugerindo que Deus observa o futuro e se baseia no que você faria para determinar o que ele vai fazer. Eu vou falar devagar, porque esse ponto é complicado, né? A eleição é o ato de Deus escolher soberanamente, antes da criação do mundo, quem ele queria salvar. Paulo escreve sobre isso, Pedro fala sobre isso, Jesus fala sobre isso também. E o arminianismo nega que Deus faça isso unicamente pela sua graça. O arminianismo faz com que você seja salvo porque Deus sabia que você ia aceitar ele. Deus consulta o seu livre-arbítrio. É como se a força principal de toda a criação tivesse que se render à sua opinião e aí sim determinar o que vai fazer. Então imagina que eu vou te escolher para fazer alguma coisa. Imagina, eu ainda não... aliás, você ainda não me conhece, eu já te conheço, né? Nesse caso seria Deus, e aí eu vou te escolher para fazer alguma coisa. Beleza. Para eu te escolher, eu tenho que saber se você vai querer. Então eu consulto o futuro, se você aceitaria ou não, e quando eu percebo que você aceitaria no futuro, aí eu escrevo o seu nome no livro da vida. Essa é a doutrina errônea do arminianismo. Essa visão diminui o caráter eterno e autoexistente de Deus, porque ele não conhece todas as coisas, ele tem que consultar alguma coisa. Se Deus tem que consultar alguma coisa, ele já deixou de ser completo, porque há algo que ele não sabe e ele precisa consultar. Então, essa limitação da onisciência de Deus, ela chega a ser cômica, é uma vergonha, né? Você ter que dar uma desculpa dessa para negar o fato de que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo pela sua graça, pela sua boa vontade, e não por aquilo que você faria, né? Essa salvação sinergista do arminianismo, ela é uma desculpa esfarrapada, né? E eles ficam dando voltas ao invés de aceitar o que a Bíblia está falando, mas é uma desculpa esfarrapada para não aceitar a Bíblia, né? É uma forma de negar aquilo que está escrito na Bíblia. É o tipo de jogo da serpente, é a forma de falar da serpente, e não reflete a Bíblia. O pior é não refletir a Bíblia, né? Ela acaba distorcendo as escrituras para apoiar suas próprias ideias. É bem ruim, né? O quarto ponto vai falar sobre a justiça de Deus no sacrifício de Cristo. Quando o anjo fala para José que o nome de Jesus seria Jesus, em Mateus 1, ele fala que Jesus viria e morreria pelo pecado do seu povo. Definitivamente, o anjo sabe que Deus já havia salvo aquelas pessoas, já havia determinado salvar aquelas pessoas, você, todos que creem em Jesus, o anjo já sabia disso, mas aquelas pessoas estavam em pecado, como nós todos estávamos antes de sermos chamados para a salvação.
Então ele explica para José o nome de Jesus. E quando ele fala isso, ele fala o seguinte: ele vai vir salvar o seu povo dos seus pecados. O sacrifício de Jesus, ele é perfeito tanto no seu planejamento quanto na sua execução. De fato, Jesus morreu e perdoou o pecado de todos os que ele quis salvar. O arminianismo contradiz essa ideia quando reforça que o ser humano pode negar essa morte expiatória, colocando o sacrifício de Jesus como incompleto e insuficiente. Afinal de contas, Jesus teve que morrer, mas se o ser humano não aceitar com seu livre-arbítrio, a morte de Jesus foi em vão. Então imagine a situação de um eleito de Deus negando a morte de Jesus porque ele não quer. Simples, ele não quer, ele não determinou que não vai querer a salvação agora. Esse é o tipo de conversa que rola nas doutrinas arminianas. É claro, eles não vão aceitar, eles vão falar que é mentira, mas os livros estão aí, né? Os canais estão aí, é só analisar o papo deles. Então, a distorção da justiça de Deus é vergonhosa. Ela é vergonhosa, é uma forma de ofender Jesus, sabe, Jesus? Você morreu, mas sou eu que determino o resultado. Então você pode até ter morrido por toda a humanidade, mas se eu não apoiar isso, você morreu em vão. Por mim você não morreu. Você não vai fazer isso comigo. Então é uma forma de ofender Jesus. O Jesus da cruz, o Jesus ressuscitado. O arminianismo faz isso. O calvinismo ensina que Jesus morreu eficazmente por todos os eleitos. Essa morte substitui a justiça de Deus em nós. Então Jesus foi castigado para que nós pudéssemos ser salvos. E nós só somos salvos porque Jesus morreu por nós. E isso é eficaz. Tanto o resultado quanto o chamado é eficaz. No arminianismo, não. Há uma briga entre a vontade humana e a vontade de Deus. E isso inclui também o sacrifício de Jesus. Então tem um arminiano que disse, o Vailate falou, né, que Jesus ele não é o único meio de salvação, ele é um dos meios de salvação. O Vailate disse isso, tá gravado, você pode assistir. Então veja bem, Jesus ele não é o único meio de salvação, ele só é um meio de salvação. Veja bem, como a serpente engana. Você acreditava que a doutrina diabólica era do calvinismo e agora está entendendo que é do arminianismo. São diferentes, né? Pois é, isso que a gente vem falando durante tanto tempo, mas as pessoas acabam não acreditando. Agora o presente que eu te prometi, antes de falar sobre o último ponto que demonstra quão diabólica é a doutrina do arminianismo. Olha aqui para minha tela, eu vou abrir um arquivo aqui para você agora, ó. Tá aberto aqui, ó. Esse arquivo aqui se chama Remonstrância em Foco, uma análise bíblica e lógica sobre as doutrinas arminianas. É um documento de 17 folhas, tá? É folha A4 isso aqui, não é folha pequena, você tem que imprimir isso aqui, vai dar 17 folhas, com uma análise detalhada das doutrinas arminianas em relação à Bíblia. Por exemplo, o livre-arbítrio, a soberania de Deus e a vontade versus a vontade do homem. Outra doutrina, a eleição condicional, a doutrina da predestinação nas Escrituras. Então é um documento completo, graça irresistível, enfim. Aqui no final tem mais temas, né? Além de seus 5 pontos extras, de forma geral, né? De onde vem o fascínio pela doutrina do livre-arbítrio dentro das doutrinas arminianas. E tem mais um aqui, monergismo versus sinergismo. Qual reflete mais a palavra de Deus? Esse documento geralmente é vendido, tá? Lá no meu blog ele é vendido, mas para você, e só para você que chegou até o final, eu vou dar ele de graça, tá bom? Como é que você vai fazer para ganhar? Você vai me mandar um e-mail. O meu e-mail é sobrebiblias@gmail.com.br. Você vai me mandar um e-mail. Se eu tiver errado.com.br, olha na descrição desse vídeo, que tá lá o e-mail, tá? Você vai mandar um e-mail pedindo ele e eu vou te encaminhar gratuitamente para você estudar em casa e sair desse sistema arminiano que, como você pode perceber, tem mais a ver
com as mentiras da serpente do que com a verdade das Escrituras. Mas antes, isso que eu falei até agora não está no documento, tá? O documento é mais provas para vocês saírem fora dessa doutrina arminiana, que é, sim, bem diabólica, diferente do que eles falam sobre nós. O quinto e último ponto vai falar sobre o amor de Deus. O famoso texto de João 3,16, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, seja salvo e não seja condenado. O arminianismo cria uma visão universalista do amor de Deus. É isso. O universalismo está presente dentro do arminianismo também. Nessa série de doutrinas arminianas, o amor de Deus é apresentado como algo universal e igual para todos os homens. Deus ama todas as pessoas do mesmo jeito, tanto aquelas que ele vai salvar, quanto aquelas que ele está lançando agora no inferno. Sabe a ideia de que Deus te ama, mas odeia o seu pecado? A Bíblia é o contrário. A Bíblia fala que Deus te odeia e odeia o seu pecado também. João fala que aqueles que não creem em Jesus estão debaixo da ira de Deus, finalzinho de João 3. Paulo também fala que aqueles que não foram salvos são filhos da ira de Deus. Filhos da ira de Deus. Filho é um sentimento ira, tá bom? E no arminianismo, Deus ama todos. Inclusive, eles distorcem também a morte, né, de Jesus. Fala que ele já morreu por todos também. Já pagou pelo pecado de toda a humanidade. Seria mais um ponto, né? Mas que eu não trouxe agora. Mas a tensão criada entre o amor universalista, onde Deus ama todos do mesmo jeito, salvos e condenados, e as Escrituras, é muito grande. Basta estudar Salmos, basta estudar Provérbios. Qual é a opinião de Deus sobre aquele tolo, aquele que não crê, aquele que não busca sabedoria? Está em Provérbios, está em Salmos. Jesus fala muito sobre isso também. Jesus fala para aqueles que não querem seguir ele, fala: se vocês não vierem após mim, vocês não me merecem. Ele fala assim com aqueles que não querem segui-lo, né? Jesus olha para aquele rapaz, né? Antes dele atravessar o mar, o rapaz fala: deixa eu voltar para enterrar o meu morto. Jesus olha para ele e fala assim: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Tipo assim, larga eles para lá e vem aqui com a gente. Jesus fala. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre Jesus, o Jesus antissocial. O Jesus que a igreja não quer, né? E é justamente Jesus da Bíblia, tá? Vou fazer isso para vocês também. Essa perspectiva, ela do arminianismo, ela é comparável ao humanismo, que coloca toda a humanidade no centro, tá? E fala que toda a humanidade é importante. Se não, também do esquerdismo, que tenta defender todos do mesmo jeito, diferente da justiça, né? A justiça condena o culpado. O esquerdismo, ela salva o culpado. Vocês sabem como é que funciona. Então, olha só, esses 5 pontos que eu trouxe para vocês já são suficientes para vocês entenderem que as coisas não são exatamente como dizem aí esses vídeos, né? A diabólica doutrina do calvinismo. Não é assim não, tá bom? É bem o contrário, mas você precisava ver isso para você entender. E agora você viu. Vou mostrar aqui na tela de novo, ó. Não se esqueça de me mandar um e-mail e garantir o seu arquivo completo para você estudar esse tema em casa, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!